Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela alegria de estarmos aqui mais uma vez para a exposição desta aula tão rica, tão importante, especialmente relacionada à santificação, à ética do Espírito. Nos ajude, ao Júnior, a mim, ao Rony, possamos, meu Deus, cooperar, colaborar diretamente com estes irmãos que nos acompanham através desta programação. Abençoe-nos com a tua paz e com a tua iluminação. Isso é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e nós estamos aqui especialmente para dialogar a sexta lição deste primeiro trimestre de 2020. Um tema sugestivo. Volta pro ano passado. Eu vi que o Júnior olhou para mim. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e nós estamos aqui outra vez a fim de dialogarmos mais um assunto da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós que estamos no primeiro trimestre discutindo o verdadeiro pentecostalismo pelas lentes do pastor Ezequiel Soares, e hoje, especialmente, a lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Nós temos as leituras costumeiras de início que antevêm as abordagens. A primeira delas, o texto áureo, capítulo 12, verso 14 da carta aos Hebreus. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática, por sua vez, afirma: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A leitura bíblica em classe está pautada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 23. E nós temos alguns objetivos. A começar pelo objetivo geral, nós temos a finalidade de mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Os específicos, apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar ela no Novo Testamento e aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Para dialogar com você a introdução e o primeiro tópico dessa discussão, eu convido aqui o meu amigo Júnior Santiago. É contigo, Júnior. Paz, meus irmãos. Obrigado, Diego. Paz do Senhor. E, irmãos, nós vamos falar sobre santificação. Assunto sério, muito sério. E para falar sobre santificação, a gente precisa falar sobre o parâmetro absoluto. Deus. Deus é o parâmetro absoluto com relação à santificação. Deus é santo. Ele nos pede, Ele nos exige, na verdade, requer de nós que sejamos santos porque Ele é santo. A primeira coisa que a gente precisa identificar é isso. Deus é o parâmetro absoluto. Não só em relação à santidade, mas em relação a todas as outras coisas. Amor, Deus é o padrão absoluto. Bondade, Deus é o padrão absoluto. Santificação, Deus é o padrão absoluto. Por isso, sendo santo em si mesmo, como essência, como natureza, Deus sendo santo, Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Portanto, pediu a nós, exigiu de nós, requereu de nós que sejamos também santos, espelhando a Deus, sendo esta imagem de Deus na terra. Como? Como a lua reflete a imagem do sol. Os brilhos dos raios solares, a lua brilha à noite não porque tem luz própria, mas porque reflete a luz solar. Pois bem, nós como um satélite, como luz, refletimos esse brilho de Deus em nós. E assim devemos espelhar a santidade de Deus. É lógico que em uma proporção muito menor, infinitamente menor, porque Ele é o absoluto. Porém, nós somos chamados a ser santos. E aí no tópico 1,
ele vai falar sobre a santificação no Antigo Testamento. Para começar, no subtópico, ele faz uma definição de santificação. A santificação, como eu já iniciei, ela procede de Deus. Nós somos o satélite que reflete a santidade desse Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. A ideia de santificação é uma ideia de separação. Na última lição, você lembra que o Diego citou isso. É uma ideia de separação. No Antigo Testamento, isso é ainda mais caracterizado. Deus separou pessoas, lugares, coisas para o serviço sagrado. Querem exemplos? Deus separou, por exemplo, Sansão, Jeremias, Davi, Paulo, que são pessoas. Deus separou também lugares, o Monte Sinai, o Monte Horebe, Jerusalém, Judá. Deus separou coisas, a arca, o candelabro, a tenda, o cajado de Moisés, a vara de Moisés. Deus separou coisas também para o seu serviço. Esse separar-se é um separar exclusivo, é retirar para uso exclusivo de Deus. Sabe aquele negócio de propriedade exclusiva do Senhor? Pois bem, isso é separação, santidade. A palavra Kadash, do hebraico, ser santo, santificado, aparece 830 vezes, tanto ela quanto seus correlatos, no uso, identificando a separação para o uso comum, do uso comum para o uso exclusivo de Deus. É uma consagração. E aí entra outro subtópico. A consagração tem relação direta com essa ideia de santificação. E a ideia de consagrar-se é a ideia de dedicar-se exclusivamente a algo, entregar-se. Essa simbologia que é muito parecida com a ideia de casamento, de relacionamento íntimo. Tanto pessoas quanto coisas ou possessões. Quando você casa, você divide tudo. Bom, pelo menos deveria, né? Dividir tudo. E esse comprometimento de que aquilo que é meu já não é mais meu, é nosso, de que aquilo que é seu não é mais seu, é nosso, também vem para esse campo de consagração. Todas as nossas posses, as nossas coisas, todos os nossos talentos são consagrados, entregues a Deus. Nós, como noiva, passamos a pertencer a Deus de modo completo. É por isso que o primeiro mandamento exige de forma categórica: ame ao Senhor seu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Nada vai ficar de fora do controle e do acesso de Deus. Não existe uma partinha de você que não, essa é exclusiva minha. Deus não toca. Não existe isso. Uma vez entregue a Deus, tudo em nós pertence a Ele. Isso se chama consagração. E muitas vezes ele é identificado de forma sinônima com relação de santificação. Por isso é importante lembrar, principalmente no Êxodo, nos primeiros 5 livros da Bíblia, essa ideia está muito presente por causa da formação do povo de Israel. Em Êxodo 30:30, por exemplo, a exigência dada aos levitas como um povo separado é grandiosa, cheia de simbolismos, cheia de um cuidado muito grande, que preserva não só a higiene para o trato das coisas de Deus, mas também uma reverência profunda. Você percebe que até mesmo é alvo de críticas do Antigo Testamento, muitas vezes, por pessoas que não entendem o contexto e época, dizendo: Deus era muito rigoroso naquele tempo. Deus estava formando um povo, precisava ser rigoroso. O povo não entendia nada, Deus cuidava de todos os aspectos, formando este povo para que nós pudéssemos ter acesso à palavra dele e à revelação de Jesus Cristo, e assim ser santos como ele é santo. Por fim, Deus, além de nos auxiliar nesse processo em que somos santificados, separados e consagrados, e essa é uma ação específica do Espírito Santo, Deus nos purifica. Deus nos traz de forma, Deus nos limpa. A palavra Kadosh e a palavra Tahor
que vem do verbo taher, que significam puro, limpo e santo, elas habitam o mesmo campo semântico, ou seja, têm as mesmas linhas de significação. Ambas se referem diretamente à santidade de Deus. E santidade, como eu já disse no começo, é exclusividade. Deus não divide. Deus é um Deus ciumento. Essa ideia de ciúme, apesar de não ser igual à propriedade humana, ao ciúme humano, que é essa ideia de posse totalitária e é uma ideia negativa, o ciúme de Deus aqui é uma ideia positiva. Deus é um Deus que requer exclusividade. Portanto, não há como colocar um pé numa canoa e um pé na outra. Se você se aproximar de Deus, isso automaticamente te afasta do mal. Todo pecador, idólatra, toda pessoa que está suja, impura, ao se aproximar de Deus, primariamente ela é limpa, purificada. Seu passado é apagado através do sacrifício de Cristo na cruz. Ela nasce de novo, bebê não tem passado. Nasce de novo, começa uma nova vida com Deus. Ela é purificada diante de Deus. Esse processo de santificação é o crescimento desse bebê espiritual que nasceu e está se desenvolvendo. E esse bebê vai ficar com a cara do Pai. Esse é o desejo do Espírito. Que o bebê espiritual que ele gerou em você fique com a cara do Pai. Você precisa ter a cara do Papai, a imagem do Pai. Quando alguém olhar para você, meu caro amigo cristão, ele precisa identificar o Pai em você. Ele precisa olhar para o seu rosto, olhar para a sua conduta, observar o seu comportamento, suas relações, seu linguajar, seu olhar, tudo, seu andar. E esse menino é a cara do pai dele. Qual é o pai dele? Quem é o pai dele? Deus ou o diabo? Se você é muito mentiroso, cuidado. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Portanto, afaste-se do pecado, afaste-se da mentira, aproxime-se da verdade, porque é a verdade que liberta. E Deus, através desse processo de santificação, nos separa para Ele, para uma obra exclusiva, como propriedade exclusiva, sendo cuidado de forma exclusiva. Olha só que privilégio, ser cuidado de forma exclusiva por Deus. E aí, não só no Antigo Testamento, a santificação tinha um significado importante. No Novo também, não é, Diego? Nós olhamos aqui, irmãos, o segundo tópico, onde a santificação é lida pelas lentes do Novo Testamento. A gente começa percebendo que tanto este termo, mais conhecido como a própria santidade e seus cognatos, são termos comuns, assim como no Antigo, também são revistos no Novo Testamento, até por um mesmo conceito. Agora, o que a gente consegue perceber isso por três vias e num primeiro momento pela obra da Trindade, e aí nós temos algumas referências relacionadas a essa obra da Trindade, a começar pelo Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus capítulo 11, capítulo 28, versículo 19, onde nós temos uma máxima conhecida que se contempla a Trindade: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós temos, portanto, uma fala, que eu faço um recorte, coloco uma lupa aqui, colocada pelo pastor Ezequias, que diz: a obra da santificação, atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Se você olhar, por exemplo, para esse conceito, o Deus Trino e Uno, nós conseguimos como que perceber o Pai, que planeja a salvação, o Filho que executa a salvação e o Espírito Santo que nos ajuda a ser santos nesse processo de salvação. Então nós temos essa máxima construída e figurada a partir da leitura da Trindade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós temos uma fala de Paulo, apóstolo, onde ali nós temos uma máxima construída: o próprio Deus, ou mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que esse processo de santificação está sendo exposto por Paulo nessa carta,
E uma das palavras que se destacam é justamente a palavra irrepreensível, né? Ou seja, nós estamos agora exercendo esse papel de cristãos e, consequentemente, enquanto cristãos sendo santificados com a ajuda do Espírito Santo, precisamos ser qualificados como irrepreensíveis, que nada mais é do que um sujeito sem quaisquer repreensão. Não é perfeito, mas é santo, é separado, ok? Então, esse rótulo social que as pessoas identificam aquele sujeito que procura ser certo, ali o santinho, né? Esse santinho colocado socialmente, ele está muito vinculado à ideia de perfeição. E não é isso que a gente está dialogando aqui. É a ideia de separação, proposta pela Bíblia, fundamentada pela Bíblia, expostas aí tanto nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, como aos Coríntios, como o próprio Pedro, no capítulo 1, verso 2 da sua primeira carta. Com relação à natureza da santificação, que é a segunda abordagem feita pelo pastor Ezequias Soares, nós temos a ideia da santificação que pode ocorrer de maneira instantânea. E quando isso acontece, naturalmente que no ato da conversão, nós temos o que se chama santificação posicional. Aliás, existem textos relacionados a isso. Você abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Jesus dialoga isso com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho conforme João, a ideia máxima de se renascer, de se reconstruir, né? Nascer de novo para o maioral ficou um tanto confuso, né? Ele a princípio entendeu que deveria entrar no ventre de sua mãe e nascer, mas era o nascer da água e do Espírito. Isso fala do processo do novo nascimento, consequentemente da transformação. A natureza da santificação se aplaca aí, no primeiro momento, uma ideia posicional. Agora, quando você continua com a leitura, você percebe ainda nesse quesito de santificação posicional, uma exposição feita por Paulo apóstolo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, onde a Bíblia demonstra-nos como sujeitos que agora detêm o Espírito Santo e somos templo dele. Você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você. Então, no ato da conversão, quando essa conversão acontece de fato, né, haja vista que converter é mudar, é estar numa rota e tomar um giro de 180 graus, mudar de direção, arrependimento de fato, não é um sentimento de culpa. Quando isso acontece, evidencia-se que você tornara-se um sujeito que é templo do Espírito Santo, ou seja, ele habita em você. É costume, pelo menos no movimento pentecostal, às vezes na oração até reproduzida, não necessariamente pensada, refletida, mas reproduzida, por ter ouvido alguém dizer isso, a gente acaba reproduzindo. Ó Senhor, visita-nos, né, nesta noite. Não que isso seja um erro, mas quem mora relativamente não visita, né? Mas enfim, fica a dica aí. Num terceiro momento, nós temos uma necessidade, algo dialogado aqui nesse segundo tópico, que eu também achei bastante interessante nessa perspectiva do Novo Testamento. Nós temos uma fala do autor dizendo: ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Eu vou fazer menção ao livro do MacArthur, quando ele escreve Pais Sábios, Filhos Brilhantes, publicado pela Thomas Nelson. Tem um momento, uma linguagem bastante puritana, diga-se de passagem. Ele vai dizer que aquela criança que você acredita ser um anjinho, olha que anjinho, né? Que coisa bonita, na realidade é um pecador em miniatura, né? É um pecador em potencial. Talvez essa ideia não seja exatamente dele, mas ele faz essa exposição, é uma exposição até um tanto áspera, pesada em outros momentos, que eu nem vou citar quais são, mas aqui ela faz sentido. Pelo menos com relação a essa ideia da necessidade, a gente precisa compreender que assim como a criança tem esse desenvolvimento psíquico, físico, ela também tem esse desenvolvimento espiritual, né? E isso é uma necessidade. Aliás, a partir dessa comparação, a gente entra num outro passo da santificação, né? Falamos da posicional, que se dá no ato da conversão, mas nós temos a santificação progressiva, né? É uma santificação que progride,
que desenvolve, que eleva-se, né? Que cresce, como um processo gradual. E é justamente aqui que nós temos uma outra abordagem feita pelo pastor Ezequias, que eu recortei a fala, que ele diz o seguinte: assim, a santificação progressiva nos torna mais semelhantes a Cristo. Isso aqui é um processo, irmãos. Esse processo de santificação não é do dia para a noite, especialmente a progressiva, não é do dia para a noite, né? Aliás, é justamente por isso que no momento da conversão, o líder separar o sujeito que se converteu ontem para alguma tarefa ministerial talvez seja uma atitude precoce, porque ele ainda tem algumas vivências a serem experienciadas e experimentadas, né? Agora, com relação a essa última fala, de que a santificação progressiva nos torna mais semelhantes a Cristo, eu me lembrei de um exemplo que eu vi quando garoto, né, quando mais moço, e isso ficou assim bastante gravado na minha memória, a ideia de lembrar o Cristo como, de fato, a Bíblia faz menção, o Cristo como luz, né? E aí, se você associar a ideia do Cristo como luz dentro do critério da santificação, faz todo sentido, porque a luz tudo ilumina. Quanto mais distante da luz eu estou, quer durante o dia, o fator solar, ou à noite, as luminárias existentes, quanto mais distante da luz eu estou, mais difícil eu consigo perceber as impurezas. Se você tentar limpar uma casa no escuro, possivelmente, se essa casa estava, ela vai continuar suja, porque você não consegue perceber a impureza. Mas quanto mais próximo da luz você está, mais percepção de impureza você tem. E na realidade, essa percepção de impureza se dará a você mesmo, né? Então, essa ideia da santificação, ela é tão impactante. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, enquanto luz, entenda Cristo como a luz, porque Ele é a luz do mundo, mais você perceberá o quão falível, o quão pequeno, o quão pecador, o quão negligente, o quão outras muitas coisas você é, e dependente de uma limpeza, de uma higienização, né? Limpa-nos como hisopo, diria Davi, num momento crítico de sua vida. Talvez você não usaria essa expressão em vias de fato, mas concordaria conosco que precisamos dioturnamente ser limpados, purificados, higienizados através da figura do Espírito Santo. E esse processo nada mais é do que uma santificação em progresso, uma santificação progressiva. Mas eu volto à abordagem ao meu amigo Júnior, porque ele dialoga contigo o último tópico dessa exposição, a santificação enquanto aplicação, aplicada à vida do crente. E aí, Júnior? Meus irmãos, dá para você perceber o quanto é necessário a ação do Espírito Santo para que nós possamos nos santificar. Quando Paulo faz direcionamentos às suas cartas, ele diz aos santos que, aos santos que, aos santos que. Ele não quer dizer que aquelas pessoas são perfeitas, que as pessoas já estão no céu. Ele está falando de pessoas imperfeitas que estão em processo, que estão em processo de construção, em processo de transformação, em processo de santificação dentro do grande processo da salvação. Aí, quando vier aquele que for perfeito, nós entramos naquele texto, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. É aí que a gente começa verdadeiramente a tomar posse dessa santificação. Nós estamos em processo de construção. Isso não quer dizer que você deva usar isso como desculpa para pecar. Muito pelo contrário, você não vai ficar repisando lição. Você tem que progredir, você tem que passar de série, você tem que passar no exame, senão a disciplina continua sendo executada. Então, antes de você, Deus, estou na prova, calma, às vezes tem uma lição que você precisa aprender e ainda não aprendeu, ou então está repetindo a série. Se santifique mais, se consagre mais, se aproxime mais da luz de Cristo. E aqui no tópico 3, ele aplica essa questão da santificação, como o pastor Diego disse. A santificação ela é uma obra comunitária do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo executam isso. Deus chama-nos à santificação. Sede santo, porque eu sou santo. O Filho nos
salva, garantindo que essa santificação possa ser processada, porque por você mesmo, sem chance. É preciso que essa santificação venha de fora. É preciso que o pai limpe o bebê, que a mãe dê o banho, porque o bebê, assim que nascer, não vai conseguir tomar banho sozinho. Assim, Cristo, após a conversão, vai nos limpar, Deus vai nos purificar, como um pai que dá banho no bebê, purificando nas nossas sujeiras. O Filho salva, e é o Espírito quem nos conduz nesta progressão em santificação. E o que é progressão? Hoje, eu erro menos que ontem, e amanhã eu tento errar menos que hoje. Eu vou crescendo em intimidade. Hoje eu tenho um nível de intimidade com Deus. Amanhã quero ter um nível maior. E essa fome e essa sede de Deus aumenta. E eu vou progredindo. E aí me vem muita memória um texto que eu amo, de 2 Coríntios 3:18. Nós, como um espelho, refletindo a glória do Senhor, vamos crescendo de glória em glória. Isso é progressão. De glória em glória. Vai aumentando, vai melhorando, vai aprofundando, vou conhecendo e me aperfeiçoando no meu relacionamento com Deus. Sabe qual é a minha maior ganância? É chamar Deus de amigo e ser chamado de Deus de amigo. Quando eu vejo textos como, por exemplo, Deus dizendo a Moisés, fazendo separação entre Moisés e os líderes do povo judeu no deserto. Vocês profetas, eu falo por enigmas, mas meu servo Moisés, falo cara a cara. Isso é nível diferente de santificação e de intimidade. Cristo tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 preferidos que ficavam sempre com ele, mas só um colocava a cabeça no peito de Jesus durante a janta. Quem você quer ser? Existem níveis de santificação e existe uma progressão de santificação, progressão em intimidade. Quanto maior a intimidade com Cristo, mais parecido com Ele você tem, você é. E aí você vai emitir um estilo de vida diferente das pessoas. Você vai ser diferente. Talvez isso te assuste um pouco, você vai ser diferente. Você vai precisar ser diferente. 1 Pedro 2,9 vai exatamente falar isso. Que o nosso estilo de vida como cristão vai revelar o caráter de Cristo em nós. A semelhança de Cristo em nós. Nós vamos refletir a imagem do Senhor. Em Antioquia, Atos, capítulo 11, versículo 26. Eu citei isso na última lição, trago a referência para essa. Atos 11, 26. Os discípulos são chamados pela primeira vez de pequenos cristos. São tão parecidos com Cristo, que são chamados de cristãos. O Salmo 115 vai fazer um contraponto. Aquele que é idólatra vai se tornar cada vez mais parecido com o seu ídolo. E aí, com quem você se parece? Isso vai identificar se você está em processo de santificação ou não. É por isso que o comentarista, o Ezequias, ele fala de forma categórica que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo. Você não é mais quem você era, que vive neles e por isso renunciaram às práticas antigas. Não é para retomar a prática dos gentios, não é para voltar para aquele charco de lodo, não é para maquiar e tentar trazer por uma forma gospel aquilo que você vivia para o mundo. Jamais. Você vive separado em um novo processo, em um processo que se assemelha a Cristo. Uma vida santificada vai falar exatamente daquilo que o Diego acabou de falar. Santidade posicional, santidade progressiva. O pastor Luciano Subirá, ele faz uma divisão bem legal, eu acho bastante interessante. Ele fala da santificação inicial, que é basicamente essa posicional, que se dá no ato da conversão, e aí citamos Atos 26, 18. A santidade progressiva, que é essa vida com Cristo, e aí citamos não só 2 Coríntios 3, 18, um dos meus textos preferidos da Bíblia, mas também 2 Coríntios 7, 1. E a santidade final, que se dará quando?
quando você verdadeiramente será 100% santo no arrebatamento. Romanos 8, capítulo 8, versículos 19 a 23 e principalmente 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 a 17. Você lembra de Paulo dizendo aos Tessalonicenses: nós teremos finalmente terminado esta vida de progressão em santidade para uma vida de finalização. Novo corpo, nova vida, novo momento, eternidade. Viveremos para sempre com Cristo. E aí, o comentarista vai fazer um terceiro momento, dando uma identificação acerca do que é ética cristã. Lembra de que no começo da lição a gente fala que, tanto na lição 5 quanto nessa, que há uma grande importância relacionada ao contexto da ética cristã, falar sobre o fruto do Espírito e sobre a santificação? Pois bem, ética cristã vai exatamente nos identificar sobre os princípios e as práticas do que é certo e o que é errado à luz das Escrituras. E aí eu quero frisar bem para terminar isso. À luz das Escrituras, os princípios e as práticas. Cuidado em transformar cultura e costumes em princípios. Não vivemos através de costumes ou culturas. Tudo isso se modifica durante um tempo, é maleável, isso muda. Princípios são imutáveis. Já batemos nessa tecla várias vezes, mas infelizmente muitas pessoas ainda confundem isso. Vida de santificação não é vida de mosteiro. Vida de santificação não é uma vida de antissociabilidade. Não é uma vida em que eu praticamente me torno um sociopata ou me isolo totalmente. Isso não existe em vida de santificação. Muito pelo contrário. Uma pessoa santificada, ela ilumina tanto, ela brilha tanto que ela atrai pessoas. Imagine uma sala escura, se eu acender uma vela. Todo mundo corre para ela. A mesma coisa é uma vida santificada. Eu entro num trabalho, eu entro em algum lugar e tenho uma vida santificada, eu atraio para mim as pessoas. As pessoas querem se aproximar de mim. Já ouviu falar da expressão crente chato? Pois bem, crente chato, muitas vezes, é crente que tem problemas com sua santificação. Existem personalidades de pessoas, é óbvio. Não estou dizendo que você tem que ser um palhaço o tempo todo. Não estou dizendo que você tem que ser altamente sociável. Estou dizendo que uma vida santificada não é uma vida isolada. Vida santificada aproxima as pessoas. É aí que as portas do Evangelho se abrem. É aí que você pode olhar nos olhos das pessoas e dizer: Jesus te ama. Se ninguém mais te ama, Jesus te ama. E exercer um padrão de conduta que faça com que as pessoas reconheçam Cristo em você. Romanos 12, transformai-vos, amoldai-vos não com o molde do mundo, mas com o molde de Cristo, para que você se pareça com Cristo. Termino com duas frases que são atribuídas a São Francisco de Assis. Não sei se são. Há uma briga ainda se São Francisco de Assis disse isso ou não. Mas as frases de toda forma são úteis, por isso eu vou dizê-las. Pregue a todo tempo. Se preciso, use palavras. E outra frase: tome cuidado com a sua vida. Ela pode ser o único evangelho que as pessoas leem. Gravou isso? Tem um texto do Wesley Duell, do livro Coração em Chamas pelo Espírito. Na página 340, ele diz assim: nenhum cristão enfrentará o julgamento final por seus pecados, pelos quais se arrependeu, confessou e, na medida do possível, restituiu. Mas todo cristão será julgado pela maneira como viveu depois de sua conversão. A vida santificada, a vida de santificação no Espírito, que acontece após a nossa conversão, também terá prestação de contas. Se arrependeu, restituiu, buscou a Deus, recebeu perdão, progrida, melhore, se santifique, porque você vai prestar conta daquilo que Deus te deu. E Diego? Muito bom. Meus irmãos, que alegria tê-los aqui. Nós chegamos à conclusão dessa importantíssima abordagem hoje,
Como você percebeu, falamos sobre a santificação, a ética do Espírito. Tem sido muito bom discutir esse assunto com vocês. E a nossa conclusão, ela finaliza dizendo: a santificação, sobre a santificação, precisamos saber o significado, importância e necessidade. Gostei da fala quando ele diz: isso evita confundir santificação com regras externas, típicas de religiões legalistas. Júnior colocou algo parecido com isso, e essas religiões legalistas, elas provocam uma mudança de fora para dentro, né? Ou seja, o sujeito tem que mudar o seu exterior para depois, supostamente, lutar para que seu interior seja mudado ou modificado. A santificação bíblica, ela altera o sujeito de dentro para fora. Aliás, você é templo do Espírito Santo. Essa mudança vai começar lá dentro. Não só templo do Espírito, quando eu me refiro ao Espírito, eu me refiro à Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo habitam em você. Essa mudança acontecerá lá dentro. Você olha para a exposição, inclusive a citação que o Júnior também colocou de Romanos 12, Paulo roga aos irmãos pela compaixão de Deus para apresentar um sacrifício vivo, santo e aceitável ou agradável, que era o culto racional. E não conformar com o mundo, mas se transformar pela renovação do próprio entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, essa alteração, essa mudança brusca e abruptamente acontece de dentro para fora. E é o Espírito Santo quem molda o sujeito. Nada por força, nem por violência, mas é por espontaneidade, pela permissividade que você dá ao Espírito para alterar, para mudar e, claro, você ativamente corroborar com essa mudança que o Espírito Santo provoca em ti. Lembre-se que o processo é inicialmente posicional, depois progressivo, até que chegamos ao definitivo. Essa estatura de varão perfeito. Você pode atingir, e se atingir, eu acredito, hipoteticamente, que você não fica mais aqui. Então, se você ainda me ouve, e se eu ainda falo, se você é um receptor e eu sou emissor, é porque esse grau não atingimos, mas que continuemos a progredir, a elevar a nossa vida espiritual para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Foi uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Júnior, uma satisfação. Nós pedimos a vocês que continuem se inscrevendo, pedindo para as pessoas se inscreverem nesse canal, curtir, compartilhar, deixar o seu like, escrever aqui algum comentário, porque é muito bom ter você conosco. Não é isso, Júnior? Participa com a gente, irmãos. Comenta aqui, fala sobre a aula, fale sobre as suas experiências. Nós estamos aqui para interagir com você e fazer dessa discussão algo ainda mais produtivo para a sua vida. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa, Diego, Rony, e tamo junto para a próxima aula, amém? Deus abençoe. Um abraço.